A infância de Cristo segundo os apócrifos, prodígios, mistérios e a formação de uma lenda, os evangelhos canônicos do Novo Testamento Mateus, Marcos, Lucas e João são notavelmente contidos sobre a infância de Jesus, além dos relatos do nascimento, da visita dos magos, da fuga para o Egito e do episódio de Jesus no templo aos 12 anos. Há um vasto silêncio. Estes anos perdidos despertaram, desde os primeiros séculos do cristianismo, uma imensa curiosidade entre os fiéis. Como era Jesus enquanto criança? Realizou milagres. Como foi a vida de Maria e José? Para além do que a Bíblia conta, foi para preencher estas lacunas e satisfazer essa sede popular por detalhes que surgiram os chamados evangelhos apócrifos da infância. A palavra apócrifo significa oculto ou secreto, e estes textos não foram incluídos no cânone oficial da Bíblia por diversas razões. Datação tardia, autoria duvidosa, conteúdo teologicamente divergente, ou simplesmente por serem considerados mais folclóricos e lendários do que históricos. No entanto, a sua importância é inegável. Eles não só moldaram a piedade popular e a devoção a Maria, como também influenciaram profundamente a arte, a literatura e a tradição cristã ao longo dos séculos. Os principais textos que tecem esta fascinante tapeçaria são o proto-evangelho de Tiago, o evangelho da infância de Tomé e o evangelho do pseudo-Mateus, entre outros. Os antecedentes. A origem milagrosa de Maria, antes mesmo de narrar o nascimento de Jesus. Os apócrifos dedicam-se a preencher a história de sua mãe, Maria. O proto-evangelho de Tiago, datado do século II, é a principal fonte para sua biografia. Segundo este texto, os pais de Maria, Joaquim e Ana eram um casal rico e piedoso, mas sofriam com a vergonha da esterilidade. Após anos de humilhação e orações fervorosas, um anjo aparece a ambos separadamente, prometendo-lhes uma filha que seria celebrada em todo o mundo. O nascimento de Maria é, portanto, milagroso. Em gratidão, Joaquim e Ana consagram-na a Deus. Aos 3 anos de idade, Maria é levada ao Templo de Jerusalém para ser criada entre as virgens. O texto descreve uma cena tocante em que a pequena criança sobe sozinha os degraus do templo, sem olhar para trás, e passa a viver ali, sendo alimentada por anjos. Esta narrativa estabelece a pureza imaculada de Maria desde o seu nascimento, uma ideia que se tornaria central na teologia mariana. Quando Maria atinge a puberdade, aos 12 anos, os sacerdotes decidem que ela não pode mais permanecer no templo. Para encontrar um guardião para ela, o sumo sacerdote reúne todos os viúvos de Israel, pedindo que cada um traga o seu cajado. José, um carpinteiro já idoso e com filhos de um casamento anterior, está entre eles. Ocorre então um prodígio. Do cajado de José sai uma pomba que pousa sobre a sua cabeça. Este sinal divino designa-o como o protetor da Virgem. É crucial notar que, nesta versão, José não é um jovem noivo, mas um guardião ancião, o que reforça a doutrina da virgindade perpétua de Maria. 2. O nascimento em uma gruta e os sinais divinos. O proto-evangelho de Tiago também oferece uma versão mais detalhada e maravilhosa do nascimento de Jesus. Em vez de um simples estábulo, o local do nascimento é uma gruta nos arredores de Belém. No momento do parto, José sai em busca de uma parteira. Quando a encontra e regressa, uma nuvem luminosa cobre a gruta. E, quando a nuvem se dissipa, a criança já nasceu, irradiando uma luz tão intensa que os olhos não a conseguiam suportar. A narrativa introduz 2 figuras importantes: a parteira anônima e uma mulher chamada Salomé. A parteira, ao examinar Maria, confirma espantada que ela permaneceu virgem mesmo após o parto.
Salomé, no entanto, duvida. A menos que eu possa examinar, não acreditarei que uma virgem deu à luz, declara ela. Como castigo pela sua incredulidade, a sua mão fica seca e sem vida. Arrependida, ela ora, e ao tocar o menino Jesus, a sua mão é instantaneamente curada. Este episódio serve como uma prova dramática e física da natureza milagrosa do nascimento virginal. Muitos destes detalhes, como a gruta e a presença do boi e do burro, foram integrados permanentemente no imaginário do presépio cristão. 3. A fuga para o Egito. Uma jornada de prodígios. Enquanto Mateus relata a fuga para o Egito de forma sucinta, os apócrifos, especialmente o Evangelho do Pseudo-Mateus e o Evangelho árabe da infância, transformam a jornada numa aventura épica, repleta de milagres que demonstram o poder do menino divino sobre a natureza e o paganismo. Num dos episódios mais famosos, a Sagrada Família, exausta e com fome no deserto, descansa sob uma palmeira. O menino Jesus ordena à árvore que se incline para que Maria possa colher os seus frutos. Em seguida, manda que das suas raízes brote uma fonte de água fresca. A natureza obedece instantaneamente ao seu Criador. Em outra passagem, a família é ameaçada por dragões que saem de uma caverna. Enquanto os seus pais se apavoram, o pequeno Jesus desce do colo de Maria, põe-se diante das criaturas, que imediatamente se prostram e o adoram. Ele então lhes ordena que os acompanhem em segurança. Da mesma forma, leões e leopardos juntam-se à caravana, caminhando pacificamente ao lado dos bois e dos jumentos, guiados pela criança divina. O poder de Jesus também se manifesta contra os ídolos pagãos. Ao entrar numa cidade egípcia, todos os 365 ídolos do templo local caem por terra e se estilhaçam. Este ato cumpre profecias e simboliza a supremacia de Cristo sobre as falsas religiões. A jornada é também marcada por curas. Jesus cura leprosos, liberta possessos e até encontra os 2 ladrões, Tito e Dumates, que mais tarde seriam crucificados ao seu lado. Tito, o bom ladrão, impede que Dumates roube a Sagrada Família. E Jesus profetiza que ambos terão um papel no seu futuro. 4. O menino divino e por vezes terrível em Nazaré. Se o proto-evangelho se foca em Maria, o evangelho da infância de Tomé concentra-se exclusivamente em Jesus, dos 5 aos 12 anos. O retrato que emerge é complexo e, para a sensibilidade moderna, perturbador. Este Jesus não é apenas sábio e poderoso. Ele é também uma criança com um poder imenso e descontrolado, por vezes caprichoso e letal. Num episódio famoso, Jesus está a brincar perto de um riacho, moldando 12 pardais de barro. Quando um judeu o repreende por profanar o sábado, Jesus bate palmas e ordena aos pardais: "Ide, voai." As aves de barro ganham vida e saem a voar. Este é o milagre criativo, que mostra o seu domínio sobre a vida. No entanto, há um lado sombrio. Noutra ocasião, um menino corre e esbarra acidentalmente no ombro de Jesus. Irritado, Jesus diz: "Tu não continuarás o teu caminho." O menino cai morto no mesmo instante. Os pais da criança queixam-se a José, que repreende o filho. Jesus então amaldiçoa os seus acusadores, que ficam cegos. Este padrão repete-se. Outra criança destrói com as pequenas represas que Jesus tinha feito para brincar. Jesus declara secaras como uma árvore, e não terás folhas, nem raiz, nem fruto. A criança imediatamente murcha por completo. Nestas histórias, a divindade de Jesus manifesta-se de forma bruta, sem a compaixão e o controle que caracterizam o seu ministério adulto. Os teólogos especulam que estas narrativas eram tentativas primitivas de lidar com o mistério. Dia encarna que, como um ser todo-poderoso,
se comportaria no corpo de uma criança, sujeito a emoções infantis como a raiva e a frustração. Contudo, o Evangelho de Tomé também mostra o lado benevolente de Jesus. Ele ressuscita um amigo chamado Zeno, que tinha caído de um telhado, para provar a sua inocência quando foi acusado de o ter empurrado. Noutro momento, ajuda o seu pai, José, na carpintaria. Quando uma viga de madeira fica demasiado curta, Jesus simplesmente a segura pela outra extremidade e estica menos-a até ao comprimento desejado. Ele também demonstra uma sabedoria sobrenatural. Vários mestres tentam ensiná-lo a ler, mas acabam humilhados. Um professor chamado Zaqueu tenta ensinar-lhe o alfabeto. Quando lhe pede para dizer alfa, Jesus responde: primeiro, diz-me tu o que é alfa, e então eu te direi o que é beta. Ele então profere um discurso profundo sobre o significado místico das letras, deixando o mestre perplexo e a admitir que aquela criança não é deste mundo. Conclusão: um legado de fé e imaginação. Os evangelhos apócrifos da infância de Cristo são uma janela fascinante para a mente e o coração dos primeiros cristãos. Embora rejeitados como escritura, eles nunca desapareceram. Pelo contrário, o seu conteúdo foi absorvido pela tradição, alimentando a arte medieval e renascentista do Giotto Fra Angelico, a liturgia e as celebrações populares. Nomes como Joaquim e Ana, a imagem do nascimento numa gruta, a obediência da natureza e a sabedoria precoce de Jesus são legados diretos destes textos. Eles mostram-nos um cristianismo que não se contentava com o silêncio, que ansiava por preencher os espaços em branco com histórias de maravilha, poder e devoção. Ao explorar a infância de Cristo, estas narrativas tentaram responder a perguntas profundas sobre a sua natureza divina e humana, mesmo que as respostas fossem por vezes estranhas ou chocantes. Mais do que documentos históricos, os apócrifos são monumentos à fé e à imaginação humana, uma prova de que, para compreender o divino, a humanidade sempre recorreu à arte de contar histórias.